Olá pessoal, hoje a gente começa a trabalhar com o capítulo 2, né? E a gente vai trabalhar com matrizes, ok? Então, embora a gente já tenha trabalhado um pouco com matriz na área 1, né? Na parte de resolver sistemas, né? A gente deveria saber o que é uma matriz, né? Uma matriz aumentada, aí a gente fazia operações elementares, voltava para o sistema e encontrava o conjunto de solução, né? Mas nesse capítulo agora a gente vai aprender então as operações que a gente pode fazer com matrizes, né? Se qualquer matriz pode ser somada com outra matriz ou não, né? E a multiplicação de matrizes também. Também vamos ver potência de matriz, transposta de matriz. Então, o que a gente vai começar? Ó. Então, a gente define uma matriz A como sendo M por N, tá? Onde M são as linhas e N são as colunas. E então, cada entrada escalar da iésima linha e jésima coluna, a gente define por A e J. Então, por exemplo, aqui, ó, o nosso termo A11, ele diz respeito ao termo da primeira linha e da primeira coluna, tá? A primeira aqui, à esquerda, é a linha e o segundo número é a coluna, tá? Por exemplo, o A34, né? Ele está na terceira linha e na quarta coluna, tá? Então aqui tem mais ou menos um exemplo, né, de uma matriz. Então uma matriz é uma coleção, né, de elementos dispostos em linhas e colunas. Para nós esses elementos eles vão ser números, ok? Então a gente já aprendeu, né? Mas a gente escreve a matriz A de forma compacta, né? Ao invés de escrever todos os elementos da minha matriz, eu posso escrever assim, ó. Escrevo a minha matriz A como, aí denoto como matriz, ó, e todos os vetores colunas da minha matriz, né? Então aqui se eu tenho de A1 até a N, quer dizer que eu tenho N vetores, né? Colunas, que se eu for abrir eles aqui, colocar explicitamente eles aqui, eles vão virar de fato essa matriz, tá? Então é uma forma um pouco reduzida, né, de escrever a matriz assim. Tá? As entradas diagonais de uma matriz, tá? Aí aqui a gente escreve uma matriz, ela pode ser dada dessa forma, A e J, né, onde o I é a linha I e o J é a coluna J, né? Então as entradas das diagonais são as entradas da forma em que I é igual a J. Aqui, ó, nossa diagonal vai ser sempre essas A e I ou a JJ, né? Quando I é igual a J. Então, pode ser o A11, pode ser o A22, o A33, né? E a gente diz que elas são entradas da diagonal porque aqui, ó, elas pertencem à diagonal, né? A gente chama de diagonal principal. Essa diagonal aqui em que o número, né, o componente da linha e da coluna, eles são iguais. Ok? Essa é a diagonal principal. Essa aqui que eu fiz, né, tracei aqui em azul, ela é chamada de diagonal secundária da matriz. Então, a matriz diagonal é uma matriz cujas únicas entradas diferentes de zero encontram-se na diagonal da matriz. Então, eu vou colocar aqui, ó. Então, a gente chama uma matriz diagonal, por exemplo, essa aqui, ó, 1, 0, 0, 0, 2, 0 e 0, 0, 3. Isso aqui é uma matriz diagonal porque os únicos elementos não nulos eles pertencem à diagonal principal da matriz, né? E um exemplo de matriz identidade, a gente chama, por exemplo, I2 aqui, ó. É a matriz identidade 2 por 2. O que é a matriz identidade? É a matriz que os elementos da diagonal principal são 1 e todos os outros são 0. Então, se a gente quisesse escrever, por exemplo, o I3, o que seria? A matriz identidade 3 por 3. Então, seria dessa forma aqui. Opa, aqui é 0, 1. Ok? Então, e as somas, né, de matrizes e multiplicação por números reais? Como que funcionam? Então, primeira coisa, duas matrizes elas são iguais somente se elas possuem a mesma ordem, né, M por N, e suas correspondentes colunas são iguais. Isto é, se todas as suas entradas forem iguais. Então, se A e B são matrizes M por N
Então a soma A mais B é M por N, cujas entradas são as somas dos correspondentes de A e B. Cada entrada de A mais B é a soma das correspondentes entradas de A e B. Então, resumindo, né, a gente só pode somar matrizes de mesma ordem, tá? E a gente tem que somar cada entrada da matriz com a outra respectiva entrada da outra matriz, tá? Então aqui, ó, por exemplo, a gente tem uma matriz A, eu vou colocar a ordem embaixo aqui. Ela é 2 por 3. Essa aqui também é 2 por 3. E essa aqui é 2 por 2, né? Então uma coisa que a gente já observa é que as matrizes, a gente não consegue somar C nem com A nem com B. Né? No caso, esse exemplo está dizendo assim, ó, calcule A mais B e A mais C. A mais C não é possível, né? Por quê? Porque não tem a mesma ordem, né? Uma é 2 por 3 e outra é 2 por 2. Então não pode ser efetuada essa soma. Né? Mas A mais B dá. E como que eu calculo? Então o primeiro elemento, né? Eu somo com o primeiro elemento. 4 mais 1, né? Eu coloquei aqui, ó, 5. Aí na primeira linha, né? 0 mais 1, coloquei 1. E 5 mais 1, 6. Da mesma forma, então, na segunda linha, menos 1 mais 3 dá 2. 3 mais 5 dá 8. E 2 mais 7 dá 9. Então, a soma de matriz é tranquila, né? Porque segue o que a gente havia aprendido já de números reais, de soma de vetores, né? A gente só tem que somar cada seu respectivo correspondente, né? De cada matriz. E as somas em múltiplos escalares, né? Então, o que acontece com a minha matriz se eu pego um número real e multiplico por ela? Né? Por exemplo, isso aqui, ó. Se eu pego e multiplico 2 vezes essa matriz, né? Quer dizer que esse 2 ele é multiplicado por todas as entradas da minha matriz. Tá? Então, eu fiz aqui embaixo, ó, 2 vezes 5, 10. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 6, 12. Na segunda linha, 2 vezes 2, 4. 2 vezes 8, 16. E 2 vezes 9, 18. Tá? Então, ainda aqui do exemplo 1, eu calculei já, né? Se A e B são matrizes do exemplo 1, então A menos 2B vale quanto? Né? Então, isso aqui tem uma soma de matriz e uma multiplicação por escalar, né? Uma combinação das duas. Então, está feito aqui, né? A minha matriz A está aqui, a minha matriz B está aqui, né? E primeiro eu pego e faço menos 2 vezes toda essa matriz, né? Então dá menos 2, menos 2, menos 2 na primeira linha, na segunda dá menos 6, menos 10 e menos 14, ok? Depois eu somo com a minha matriz A, né? Então somando vai dar esse resultado aqui, ó. 4 menos 2 vai dar 2, 0 menos 2 vai dar menos 2, 5 menos 2 vai dar 3. Na segunda linha, menos 1, menos 6 dá menos 7. 3 vezes menos 6, desculpa, 3 menos 6 dá menos, desculpa novamente, segunda entrada aqui, né? Segunda coluna, segunda linha. 3 vezes menos 10 dá menos 7. E 2 menos 14 dá menos 12. Então esse teorema diz respeito à soma e multiplicação por escalar de matrizes, tá? Então lembrando, elas precisam ser de mesma ordem para isso acontecer, senão não tem como, ok? Então sejam ABC matrizes de mesma ordem e RS escalares, né? Escalares são números reais. Então a soma de duas matrizes ela é comutativa, né? Não importa somar A mais B ou B mais A, a resposta será a mesma. Também é associativa, tá? Não importa qual. Se eu estou somando três matrizes, se eu somo as duas primeiras e depois somo com a terceira, ou somo as duas últimas e depois somo com a primeira, né? A resposta ela se mantém. Tá? Aqui, ó, o item 3 diz que existe uma matriz nula, tal que a soma de qualquer matriz com a matriz nula me dá a própria matriz. Tá? Então, matriz nula é aquela matriz que todos os elementos são zero. Por exemplo, a matriz nula 3 por 3 é essa aqui, ó. Né? Então, se a gente somar ela
com qualquer matriz A 3 por 3, né? Ela vai me dar de resposta a minha matriz A, né? Ok? O item 4, então, fala sobre a distributividade, né? Se eu tiver um número escalar vezes uma soma de duas matrizes, né? Eu posso pegar o escalar e multiplicar cada uma e somar, ó. Então fica RA mais RB. Propriedade 5 também, só que agora é com dois números reais de uma matriz só, né? Posso somar os dois números reais e depois multiplicar pela matriz, ou posso multiplicar cada escalar pela matriz e depois somar. E a propriedade 6, então, é a multiplicação de dois escalares, uma vez uma matriz, né? Ou eu posso multiplicar os dois escalares e depois multiplicar pelos elementos da matriz, ou posso multiplicar um desses escalares, né, pela matriz e depois multiplicar o outro. São propriedades que elas se mantêm com vetores, né, com números reais, então para a gente eu acredito que seja mais tranquilo. Agora vem uma parte que o livro está abordando de uma outra forma, ele mostra, né, um jeito de encontrar a multiplicação de matrizes, tá? Mas eu também vou explicar para vocês o jeito formal, né, o jeito usual que a gente aprende, né, a maioria no ensino médio, tá? Mas primeiro eu vou explicar como que a gente multiplica matrizes de acordo com o método do livro, do David Ley. Então aqui, ó, se A é uma matriz M por N e se B é uma matriz N por P, cujas colunas da B são de B1 até BP, então o produto AB é uma matriz M por P, cujas colunas são, então cada coluna é isso aqui, ó, AB1, AB2, AB3 até ABP. Ou seja, ó, produto de A vezes B é igual a matriz A vezes, aí a matriz B eu separei aqui, ó, como sendo essa matriz em que as colunas são esses B1 até BP. Né? E como é que é o produto? A primeira coluna, ó, é a multiplicação da matriz A vezes a primeira coluna de B, a segunda coluna é a matriz A vezes a segunda coluna de B e assim por diante. Okay? Então, analisando a multiplicação, a primeira coisa que a gente tem que perceber é o seguinte: a gente tem que ver as ordens das nossas matrizes para ver se de fato a gente consegue fazer essa operação de multiplicação. Tá? Então, o que a gente tem que ver? Aqui, ó, seguindo a definição, né? Se eu tenho uma matriz A M por N e uma matriz B N por P, a gente vai conseguir realizar essa multiplicação. Tá? Por quê? Porque o número de colunas da matriz da esquerda é igual ao número de linhas da matriz da direita. Tá? Eu coloquei em vermelho aqui. Ó. Sempre que esses dois forem iguais, a gente vai conseguir fazer a multiplicação. E essa nova matriz que vai se formar, essa A vezes B, qual a ordem dela? Então aí a gente pega a linha da A e a coluna da B, ó, que eu fiz aqui em azul. Então a multiplicação vai ser M por P. Essa é a ordem da matriz AB. Fiz um exemplo numérico aqui. Então, se eu tenho uma A 3 por 5 e uma B 5 por 7, né, a gente consegue fazer o produto, porque a coluna de A é 5, ó, e a linha de B é 5, então pode ser. E esse produto vai ter que ordem? Vai ter 3, que é a linha de A, 3 por 7, que é a coluna de B. Tá? Então é dessa forma que a gente consegue fazer a multiplicação de matrizes. Aqui, ó, por exemplo, se eu tenho a matriz A vezes B, deu certo, né? Com essas ordens. Agora, se eu tento inverter essa multiplicação, faço B vezes A, vocês vão observar que não tem como, o produto não vai estar definido. Porque, olha aqui, observem, a coluna da matriz da esquerda não é igual à linha da matriz da direita. Então, o produto não está definido. Tá? Então, um resultado importante é que a multiplicação de matrizes ela não é comutativa. Tá? Não, a ordem importa, né? Às vezes eu consigo fazer A vezes B, mas não consigo fazer B vezes A. Okay? Multiplicação de matrizes ela corresponde a uma composição de transformações lineares, tá? Que está aqui, ó. A matriz A vezes B, né? Isso aqui é uma transformação linear, né? Multiplicar uma matriz A por um vetor, uma matriz A por outro vetor, né? Então isso aqui é uma transformação linear. Tá?
Então aqui a gente tem um exemplo, né? Vamos ver como se resolve esse exemplo. Então, discuta a possibilidade de calcular o produto A vezes B, em caso afirmativo, calcule, tá? Então, vamos fazer das duas formas, dessa forma que é abordada no livro, e depois da nossa forma usual que a gente vê né, a maioria das pessoas, né, calculam matrizes, tá? Então, primeira coisa, analisando as ordens, né? Tá pedindo para calcular A vezes B. Então, da esquerda é A, né? Então, a matriz 2 por 2 e a B é 2 por 3, ou 2 linhas e 3 colunas. Então, olhando aqui, ó, a gente consegue, né? Fiz embaixo aqui, ó. A gente consegue 2, 2 aqui, ó. E a resposta vai ser uma 2 por 3. Ok? Então, a gente vai procurar uma matriz assim, ó, 2 por 3. Tá? Se a nossa matriz B, ó, eu escrever dessa forma aqui, a primeira coluna é B1, a segunda é o vetor B2 e a terceira é o vetor B3, tá? Então, o nosso produto, ó, segundo a definição, vai ser uma matriz de 3 colunas, em que cada coluna, então, a primeira é a matriz A vezes o vetor B1, a segunda coluna é A vezes o vetor B2 e a terceira coluna é A vezes o vetor B3, tá? Então, a gente calcula, né, a matriz A vezes o vetor B1. A gente pega toda a matriz A, ó, e faz vezes o B1, né? Como que a gente faz esse produto, né? Produto de uma matriz vezes um vetor. Isso aqui a gente já viu em transformações em equação matricial, né? E a gente tem que pegar, ó, o primeiro elemento do vetor e multiplicar pela primeira coluna e somar com o segundo elemento do vetor multiplicado pela segunda coluna. Então fica assim, ó, 4 vezes o vetor 2, 1, mais uma vez o vetor 13 menos 5. E a gente acha aqui, ó, 11 e menos 1. Tá? Então essa aqui vai ser a primeira coluna do meu produto, da minha A vezes B. Da mesma forma eu faço então a segunda aqui, ó, que é a matriz A vezes B2. Então pego a minha matriz A vezes a segunda coluna da matriz B. Então novamente é 3 vezes a primeira coluna, mais, né, menos 2 vezes a segunda. Tá aqui. E a gente efetua, né? 3 vezes 2, 6, menos 6 dá 0, 3 vezes 1 dá 3, mais 10 dá 13. Tá aqui a nossa segunda coluna da multiplicação. E a gente faz do mesmo jeito para a terceira coluna, né? Matriz A vezes o vetor B3 da terceira coluna da B. Então fica 9 vezes a primeira coluna da matriz A, mais 3 vezes a segunda coluna da matriz A. Dá 27 menos 6. Então, basta a gente juntar as três colunas, né? Como está escrito aqui. Então, a minha matriz, que é o produto A vezes B, é essa matriz aqui, ó, 11 menos 1, 0, 13, 27 e menos 6. Aqui do lado, eu fiz da forma, digamos, que a gente está acostumado a fazer, tá? E pode ser feito dessa forma também. Ok? Então, aqui a gente tem a nossa matriz 2 por 2 e essa 2 por 3. E como que a gente faz essa operação? Então, a gente pega isso aqui, ó. Por exemplo, eu vou... Quais são os elementos aqui, ó, que eu vou ter que achar, né? É o A11, o A12, o A13, o A21, o A22 e o A23, tá? Esses elementos são importantes porque a gente vai ver qual a multiplicação que a gente vai fazer aqui, ó. O A11, tá? O A11 eu vou pegar os elementos da primeira linha, né, da matriz A, com os elementos da primeira coluna da matriz B, né? E aí, claro, é aquela... A gente tem que fazer a soma, né? A multiplicação mais, né, de cada correspondente. Então aqui ficaria, ó, para o A11, tá? É 2 vezes 4, 8, mais 3 vezes 1, 3. 8 mais 3 deu meu 11 aqui, ó. Tá? Então, o A21, ó, a gente tem que pegar a segunda linha da matriz A e a primeira coluna da matriz B. Então ficaria como? 1 vezes 4, 4, mais, né? Menos 5 vezes 1, menos 5. 4 menos 5, menos 1. O A12, eu tenho que pegar a primeira linha da matriz A e a segunda coluna da B. Então fica 2 vezes 3 dá 6, menos 6 dá 0. O A22, pega a segunda linha da A, segunda coluna da B. 1 vezes 3, 3.
mais menos 5 vezes menos 2 é mais 10, né? Então 10 mais 3, 13. A13, pego a primeira linha da A, terceira coluna da B. Então 2 vezes 9, 18, mais 3 vezes 3, 9. 18 mais 9, 27. E A23, né? Pego a segunda linha da matriz A, terceira coluna da B. Então 1 vezes 9, 9, menos 15, menos 6. Ok? Então, desse jeito aqui, né, que a gente está acostumado a calcular. Tá? Então eu relembrei, para quem não estava lembrado, né? E você pode fazer qualquer um dos dois jeitos. Tá? Então, uma observação, né, que cada coluna de AB é uma combinação linear das colunas de A, usando como pesos os correspondentes colunas de B. Né? É isso aqui. Ó. Isso aqui é uma combinação linear, né? A gente viu em equação matricial, ó, que se a gente efetuar esse cálculo de matriz vezes o vetor, ó, de fato dá uma equação vetorial. Ó. E essa equação vetorial ela representa, né, uma combinação linear. Ok? Então, às vezes, né, a gente não precisa calcular toda a matriz, a gente pode querer calcular somente uma linha, né, ou somente uma coluna. E como que a gente faz isso? É bem simples, é do jeito que a gente viu aqui do lado esquerdo, né? Eu comentei. Por exemplo, aqui, ó, determine os elementos da segunda linha desse produto. Né? Então, primeiro a gente vai ver se está definida. Ó, essa matriz A é uma matriz 4 por 3. E essa matriz B é uma matriz 3 por 2. Ó, observem que é igual, então dá para calcular. E a nossa matriz resultante, a B, ela vai ter a ordem 4 por 2, ok? Então, quem seriam os elementos da segunda linha, né? Então, se tu pensar aqui, ó, a minha matriz AB, ela tem que ter 4 linhas, né? Aqui pode ser qualquer coisa, né? Aqui qualquer coisa, aqui qualquer coisa. Né? Qualquer coisa não, né? Mas a gente não precisa calcular isso. E o que a gente está querendo calcular é a segunda linha aqui, ó, né? Então, que elementos são esses, né? Da segunda linha. Ele é o A21 e o A22. Ok? Então, como a gente viu ali anteriormente, como é que a gente calculou A21? A gente pega a segunda linha da matriz A com a primeira coluna da B, né? 2, 1 aqui. Ó. Então, eu escrevi aqui, ó, deu menos 1 vezes 4 dá menos 4, mais 3 vezes 7 dá 21, mais, né, menos 4 vezes 3 menos 12. Tá? Então dá menos 4 mais 21 menos 12, que dá 5. E a A22, a gente tem que pegar então a segunda linha da A, só que agora a gente pega a segunda coluna da B. Então menos 1 vezes menos 6 dá mais 6. 3 vezes 1 dá 3. E menos 4 vezes 2, menos 8. Então 9 menos 8 é igual a 1. Okay? Então está aqui o resultado, né? Então a gente coloca 5 e 1. Então a gente tem umas propriedades, né, de multiplicação de matrizes. É muito importante, né, porque a gente tem que lembrar que não é comutativa, né, a multiplicação de matrizes, que a ordem importa. Ó. Então eu coloquei, né, destaquei. Então seja uma matriz A M por N e as matrizes B e C tenham ordem para quais as somas dos produtos estejam definidos. Né. Então aqui, por exemplo, o produto de 3 matrizes, né, A vezes B vezes C, tanto faz a gente multiplicar a B vezes a C e depois a A, e a vezes a B e depois a C, tá? Desde que a gente não troque de lugar cada matriz. Né?
Tá? Então a ordem das matrizes ela importa. A ordem do produto que eu vou fazer aqui não, né? Mas a ordem das matrizes importa. Eu não posso pegar o A e passar para a direita aqui, né? Que daí vai dar um resultado diferente. Tá? Então, isso dá para ser feito. Ó, se a gente não alterar o local de cada matriz, né? A gente pode multiplicar as duas primeiras que a gente quiser. E depois a outra. Tá? Aqui é como se fosse uma comutatividade, é uma distributividade. Né? A gente tem uma soma de duas matrizes e uma multiplicação por A. Então é a mesma coisa que multiplicar A vezes B mais A vezes C. Claro que é mais fácil a gente somar, né, o que está no parênteses, ó, e aí a gente só precisa calcular uma multiplicação. Mas os dois jeitos dá certo. A propriedade 3, então, é da mesma forma, né? A gente verificar aqui, ó, B mais C que multiplica uma matriz A. Então, é B vezes a matriz A mais C vezes a matriz A. Cuidem a ordem sempre, ó. Aqui a minha A na 2 está na esquerda, ela tem que permanecer na esquerda. E aqui a minha A está na direita, na propriedade 3, ó, ela tem que permanecer na direita. A propriedade 4, então, com o número real é R, ó, e um produto de duas matrizes A vezes B, eu posso multiplicar o número real pela matriz e depois multiplicar pela outra matriz, ou multiplicar as matrizes antes e depois multiplicar pelo número real, né? Que nada mesmo. E a propriedade 5 é a seguinte, a gente tem um elemento neutro na multiplicação de matrizes, que são as matrizes de identidade. A matriz de identidade é como se fosse o 1 na nossa multiplicação, né? Multiplicar por 1, o resultado permanece o mesmo, né? Que se eu multiplicar 5 vezes 1, vai dar 5, né? 1 vezes 5 vai dar 5. Esse 1 aqui, ó, para as matrizes é como se fosse essa matriz de identidade, né? Então a matriz de identidade aqui, eu falei anteriormente, né? Mas aí 2, ó, é a identidade 2 por 2, onde a diagonal é 1 e todos os outros valores são 0. E aí 3 é a identidade 3 por 3, ó, a diagonal principal é 1 e todos os outros valores são 0. Ok? Se eu multiplicar essa I3 por qualquer outra matriz que dê para fazer essa multiplicação, né, com ordem compatível, então a resposta é a outra matriz. Ok? Então tá aqui, ó, uma identidade M, né, vezes a minha matriz A, que é M por N, por isso que dá para fazer o produto, né, vai me dar minha própria A, que é a mesma coisa que a minha matriz A agora pela esquerda, ó, vezes a identidade N, né, para poder esse produto ser realizado, né. Então, a identidade tem que ser N porque está na direita, né, e tem que ser igual aqui ao número de coluna da. Então cuidado que em geral A vezes B é diferente de B vezes A. Tá? No geral, às vezes acontece de não ser, né? Quando as matrizes elas podem ser também matriz diagonal, né? Mas tomem cuidado que quase sempre não funciona. A lei do cancelamento também ela não se aplica para a multiplicação de matrizes. Isto é, se a matriz A vezes B é igual a vezes C, ó, eu não posso cortar A com A e concluir que B é igual a C. Tá? Para matrizes isso não vale. Para números reais a gente faz, né? A gente faz e dá certo aqui, ó. Se x vezes y é igual a x vezes z, a gente simplesmente corta x com x, né? Ou passa dividindo esse x, ou divide os dois lados por x, enfim, e encontra y igual a z. Mas com as matrizes não pode, tá? Outra coisa também, ó, se eu tenho o produto x vezes y de dois números igual a zero, a gente sabe que um dos dois fatores tem que ser zero, para um produto dar zero. Já para as matrizes, não. Para as matrizes, as duas matrizes podem ser não nulas, mas o produto delas pode dar zero. Então, o que seria a potência de uma matriz, né? Então, potência de matriz só vale para matrizes quadradas, né? Então, n por n, né? E k é um inteiro positivo. Então, A na k denota o produto de k cópias da matriz A. Então, por exemplo, aqui, ó, A na k é a multiplicação da matriz A k vezes. Tá? Assim como nos números reais, aqui, ó, o que é a potência de um número? 5 na 3. É a multiplicação do 5, né? 3 vezes aqui, ó. 3 fatores, né? Dos 5 sendo multiplicados. Tá? Mesma coisa para a matriz. Só que tem que tomar cuidado, porque A ao quadrado, ó, como é que a gente calcula a potência dessa matriz? A ao quadrado é A vezes A.
E não é apenas elevar todos os elementos da matriz ao quadrado. Tá? Dá errado. Então, por exemplo, aqui, ó, a matriz A. Se eu tenho essa aqui, ó, 2, 4, 3 e 5, né? Quem é minha matriz A quadrado? É a matriz A vezes a. Ó. Então, calculando, né, a gente faz 2 vezes 2, 4, mais 12, 16. 2 vezes 4, 8, mais 20, 28. 3 vezes 2, 6, mais 15, 21. E 3 vezes 4, 12, mais 25, 37. E olha aqui, se eu elevasse ao quadrado todos os elementos, com certeza não daria. Né? Olha aqui, ó. Aqui são todos os elementos da A ao quadrado. 4, 9, 16 e 25. E está errado, né? Porque a resposta certa é essa. Então tome cuidado, não basta elevar os elementos da matriz ao quadrado. Isso só vale quando a minha matriz for uma matriz diagonal. Transposta de uma matriz, o que seria, né? Então, dada uma matriz M por N, a transposta dessa matriz, né, ela é denotada com T aqui, ó, no expoente, A na T. É uma matriz N por M, cujas colunas são formadas pelas linhas da matriz A. Então a gente troca a linha com coluna. Tá? Só isso. Eu vou mostrar para vocês primeiro essas propriedades, né, do teorema e depois eu dou o exemplo. Mas, por exemplo, aqui, ó, se eu tenho uma matriz A, B, C, D, quem seria a transposta dela? No lugar da primeira linha é a primeira coluna. Então, minha primeira linha, ó, AB, vai ser minha primeira coluna, AB. E a segunda linha, CD, vai ser minha segunda coluna. Tá? Aqui também, ó, se eu tenho uma matriz B, 1, 2, 3, 1, 0, 0, 2 por 3, quem seria a transposta dela? Inverte aqui, o que a linha vira coluna, né? Então seria uma matriz 3 por 2. A primeira linha, 1, 2, 3, viraria a primeira coluna, ó, 1, 2, 3. E a segunda linha, 1, 0, 0, viraria coluna 1, 0, 0. Então a gente tem um teorema aqui, ó. Se A e B são matrizes cujas ordens são apropriadas para as seguintes somas e produtos, e K escalar, né? Então a matriz A transposta, se eu tenho a transposta da transposta é a própria A. Tá? Observem aqui, ó, em vermelho, né? Se eu quiser calcular a transposta dessa, eu pegaria essa primeira linha, ó, AC, e transformaria em coluna. Vai dar essa, né? E a segunda linha, BD, transformaria em coluna, BD. Ok? Então, voltaria a ser a própria A. Aqui, ó, a soma de duas a transposta da soma de duas matrizes é a soma das transpostas das matrizes. Tá? Então, ou eu posso somar as duas matrizes e depois tirar a transposta, ou fazer isso, né? Somar a transposta de uma mais a de outra. Aqui, o número real vezes a matriz A, a transposta disso, né, é o número real vezes a transposta da matriz. Tá? O número real pode ser calculado antes ou depois, não interfere. Mas aqui, ó, tomem cuidado, né? Nos produtos tem que tomar cuidado. O produto a transposta do produto de A vezes B é o produto das transpostas na ordem inversa. Né? Ó, porque A vezes B, né? A transposta de A vezes B é o produto de duas transpostas, né? Só que é B vezes A, na ordem inversa. Então aqui, por exemplo, se a gente tem esses três exemplos, eu calculei o A já ali em cima, né? É uma matriz 2 por 2, a transposta vai ser 2 por 2. Aqui a minha B ela é uma matriz 3 por 2, então a minha transposta vai ser 2 por 3. E aqui a minha C é uma matriz 2 por 4, a transposta vai ser 4 por 2. Como que a gente calcula, né? Mas aqui, ó. Aqui está no mesmo. Olha aqui, a gente pega a primeira linha da B e transforma na primeira coluna. A gente pega a segunda linha da B e transforma na segunda coluna. Pega a terceira linha e transforma na terceira coluna. E a C também, ó, pega a primeira linha, transforma na primeira coluna da transposta, pega a segunda linha e transforma na segunda coluna da transposta. Tá? Esse exemplo é interessante. Vou pedir para vocês fazerem ele. Então aqui, ó, eu tenho uma matriz A e uma B 2 por 2, então o produto ele tem como ser resolvido. Né? Para quais valores de K eu tenho que A vezes B é igual a B vezes A? Né?
Então, vocês sabem que nem sempre A vezes B vai ser igual a B vezes A, né? Mas aqui está perguntando para qual valor de K vai ser. A multiplicação A vezes B ela funciona porque as duas matrizes são 2 por 2 e a B vezes A também, né? Porque são 2 por 2. Tá? Então, a gente tem que fazer, ó, quem é A vezes B? Então, calculando, né, de alguma das duas formas que a gente viu anteriormente, a matriz A vezes B fica isso aqui, ó, menos 7, 18 mais 3K, menos 4 e menos 9 mais K. E a matriz B vezes A fica menos 7, 12, menos 6 menos K e menos 9 mais K. Então aqui, ó, se vocês observarem, para essas duas matrizes serem iguais, né, somente se os seus elementos forem iguais. Então menos 7 é igual a menos 7 aqui, ó. Aqui embaixo eu tenho menos 4, tem que ser igual a menos 6 menos K, né? Então menos 4 é igual a menos 6 menos K. Tá? Então, bom, a gente fazendo essa efetuação, a gente vê que K é igual a menos 2. Tá? Então se o K for igual a menos 2, quer dizer que esse produto, então, ele pode ser feito, né, e A vezes B é igual a B vezes A. Tá? Poderia também pegar outra das entradas, né? O 7 igual a 7 não ia me dar nada. Essa de baixo também não, né? Menos 9 mais K, menos 9 mais K, igualar as duas também não ia me dar nada. Mas eu podia pegar aqui, ó, 18 mais 3K igual a 12. Né? Fazer aqui. Poderia ter pego essa. 18 mais 3K tem que ser igual a 12, né? Para elas serem iguais, somente se os componentes forem iguais. E aí passa para lá, 3K tem que ser igual a 12 menos 18 é menos 6, né? Então K tem que ser igual a menos 2. Tá? Então, acredito que pela seção 2.1 seja isso, tá? Aqui estão os exercícios para vocês resolverem. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.